Olá e bem-vindos. Quem nunca ouviu fado e ficou a pensar, de onde vem aquela beleza melancólica, aquela emoção que parece vir, assim, diretamente da alma? Há qualquer coisa de misterioso e profundamente português naquele som. E a grande questão é mesmo essa. O que é que está por detrás desta música tão única? A resposta, por incrível que pareça, está numa espécie de fórmula secreta, um código harmónico que define toda a sua essência. Bem, vamos mergulhar nisto. Para perceber o fado, temos de viajar num tempo. Já em 1936, o investigador Gallup reparou que a harmonia do fado tinha um pezinho na tradição da Europa Central, lá do final do século XVIII. Mas, a partir daí, dessa base, nasceu algo completamente novo e, claro, inconfundivelmente português. E isto leva-nos à primeira grande revelação de hoje. O que é, afinal, este molde secreto do fado? Este segredo tem um nome: molde básico. Pensem nisto como se fosse o ADN do fado. É uma receita harmónica super fundamental que serve de base para quase todos os fados tradicionais que conhecemos. É simples, mas é incrivelmente poderoso. E como é que funciona este molde? Ora, é um ciclo muito simples, com dois passos. Primeiro, temos uma semicadência, que cria uma sensação de pergunta, de tensão no ar. E logo a seguir, vem uma cadência perfeita, que é a resposta, o alívio, a resolução. Esta dança constante entre a tensão e alívio, que é o coração pulsante do fado. Agora, para se ter uma ideia da importância disto, este molde básico não é só uma teoria engraçada, não. Ele está presente na primeira parte de mais de 90% dos fados tradicionais. É mesmo a fundação sobre a qual quase tudo o resto é construído. É impressionante. E esta simplicidade é o que o torna tão versátil. Reparem como este molde único consegue dar origem a fados com ambientes completamente diferentes. O fado corrido, que é rápido, mais vivo, o fado mouraria, com aquele ritmo médio, mais nostálgico, e, claro, o fado menor, lento, profundamente melancólico. Três emoções distintas, a partir da mesmíssima estrutura. Ok, mas se a base é assim tão simples, como é que os artistas conseguem criar tanta variedade? Bem, é aqui que a magia e a criatividade entram em jogo. Vamos ver como é que eles dobram as regras. Os músicos não se limitam a repetir o molde. Eles pegam nele e transformam-no. Deixam sua assinatura. Podem, por exemplo, substituir a primeira ou a segunda parte do molde, ou então mudar a secção inteira para criar uma atmosfera diferente, ou até ligar duas secções para formar uma frase musical mais longa, mais complexa. E há outra ferramenta muito poderosa no arsenal do fadista: a modulação, ou, por outras palavras, uma mudança de cenário musical. O fado faz isto de uma forma muito própria. Em vez de usar transições suaves, preparadas, usa o que se chama modulações diretas. São mudanças de tom súbitas, sem aviso, que alteram instantaneamente a paisagem emocional da canção. Criam surpresa, criam interesse. E atenção, estas mudanças não são ao acaso. O fado tradicional move-se quase sempre dentro de um conjunto limitado de tons próximos. O relativo, o homónimo, que é aquela mudança dramática de maior para menor, ou para tons ali vizinhos. É uma espécie de liberdade, mas dentro de limites muito bem definidos. E, finalmente, chegamos à última camada de riqueza harmónica: os pormenores, as notas que adicionam cor. Uma das notas de cor mais importantes no fado é a sexta adicionada. E como esta citação de Zamacóis mostra, isto não foi uma invenção do fado. É uma técnica com raízes bem fundas na música europeia que o fado adotou e tornou completamente sua. É só ver esta comparação. À esquerda, um acorde básico, o chamado subdominante, é funcional, mas simples. À direita, o acorde equivalente no fado com uma sexta nota adicionada. Essa única nota extra não muda a função do acorde, mas dá-lhe uma camada de cores, uma sofisticação que é inconfundível. É logo outra coisa. Portanto, o ponto essencial é este. Estas notas adicionadas, como a sexta ou a nona, funcionam como especiarias numa receita. Não são dissonâncias que precisam de ser resolvidas segundo as regras clássicas. Não, elas estão ali simplesmente para dar sabor, para enriquecer a harmonia e torná-la mais complexa e emotiva. Então, se juntarmos todas estas peças, o que é que descobrimos? Descobrimos um sistema de regras surpreendentemente simples que consegue gerar uma emoção infinita. A verdadeira genialidade do fado está aqui.
O seu poder emocional gigantesco não vem de uma complexidade teórica esmagadora, mas sim de uma base muito, muito simples. É um molde básico que depois é modificado, modulado e pintado com uma criatividade e um estilo imensos. É a prova de que a profundidade pode, de facto, nascer da simplicidade. E isto deixa-nos com uma pergunta para refletir. O fado mostra-nos como um conjunto de regras simples, mas flexíveis, pode ser a base para uma expressão artística de uma profundidade emocional infinita. Fica a pergunta no ar. Que outra grande arte que conhecemos é construída sobre um código tão elegantemente simples? Vale a pena pensar nisso.